Olá, pessoal. Continuando nosso estudo de cálculo diferencial integral, a gente vai continuar ainda no exemplo 12, no item B do exemplo 12. O item B dá uma função g de x ao quadrado mais 1 sobre x, né? Que a gente está vendo função racional, né? Polinômio no numerador e um polinômio no denominador. Então, a primeira coisa que a gente vê é que, naturalmente, o domínio dessa função é o valor de todos os números reais, tal que o denominador é diferente de zero. Então, as contas, tudo que a gente for fazer é considerando que o x é diferente de zero. As contas e o gráfico. Então, veja o seguinte. Veja que essa função g de x, ela pode ser escrita assim, ó. Eu posso colocar o x para a primeira parcela, x ao quadrado, e o x para a segunda, a x. Aí x ao quadrado dividido por x, a gente repete a base, subtrai o expoente. 2 menos 1, 1. E 1 sobre x a gente repete. Então, a gente pode escrever g de x como sendo x mais 1 sobre x. Talvez fique mais visível de fazer o gráfico. Essa daqui a gente já viu, né? Só que agora eu estou somando com x. Se fosse somando com uma constante, a gente teria o mesmo padrão, que é esse aqui, o gráfico. Mas como eu estou somando com uma variável, esse padrão aqui já não vale. Eu não sei o que vai acontecer, porque à medida que eu vou atribuindo valores para x, não só muda essa fração, como muda também o resultado completo. Ele não segue um padrão, não segue esse padrão, né? Então vamos atribuir valores para a gente saber como ficará esse gráfico. Aí uma coisa importante para a gente fazer o gráfico dessa função é entender o que é um assíntota. Um assíntota é uma reta, né? É uma reta em que a função, em algum momento, vai começar a encostar não, a se aproximar dessa reta, né? Tendendo ao infinito, dessa forma, crescendo de forma indeterminada, aumentando ou prolongando de forma determinada e só se aproximando cada vez mais, né, dessa reta, chamada de assíntotas. Então, um assíntotas vertical é quando você tem uma função que está sempre se aproximando dessa reta vertical e crescendo dessa forma. A partir do momento que você se aproxima dessa reta, pega valores próximos, né, o resultado só aumenta ou diminui, né? Pode ser o caso, diminui. Então, essa é chamada de assíntotas. Nesse caso, a gente tem uma assíntose vertical, que é x igual a zero, que é exatamente o eixo y. Porque à medida que você atribui valores próximos de zero à direita, né, próximo de zero, esse valor aqui vai só aumentando. Pega valores próximos de zero e esse valor aumenta indeterminadamente. Pronto, essa ideia de assíntose a gente vai ver posteriormente em assuntos posteriores, mas é só ideia, né? Que a gente vê que essa função ela tem uma síntese vertical, que é exatamente o eixo y. O eixo y é a síntese dela. Pronto. Agora a gente vai fazer uma outra análise, que é atribuir valores para o x. Vamos atribuir valores naturais. Vamos pegar x igual a 1. Você pega x igual a 1, vou ter g de 1 igual a 1 mais 1 sobre 1. Vou colocar assim para caber. 1 sobre 1. 1 sobre 1 dá 1, fica 1 mais 1, 2. Certo. Aí x igual a 2, né? X igual a 2. Aí vai ficar g de 2. Vai ficar 2 mais 1 sobre 2. Quando a gente tirar o mínimo aqui, vai ficar o quê? Vai ficar 4 mais 1 sobre 2, tirando o mínimo. Vai ficar 5 sobre 2. Aí agora, x igual a 3. G de 3 vai ficar
3 mais 1/3 igual a 3 vezes 3, 9, né? 9 mais 1/3. Então fica 10/3. Aí agora, x igual a 4. G de 4 é igual a 4 mais 1/4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16. Aí fica 16 mais 1/4. 17/4. Aí x igual a 5. G de 5 é igual a 5 mais 1/5. Aí isso aqui dá igual, tirando o mínimo, 25 mais 1/5, 26/5. O que eu quero é padronizar essa sequência, né? Quando x for igual a 1, a gente tem 1 mais 1. Beleza. Dá 2. Quando x for igual a 2, a gente tem 1 mais 1 meio. 2 mais 1 meio, quer dizer. Quando x for igual a 3, a gente vai ter 3 mais 1 terço. Quando x for igual a 4, 4 mais 1 quarto. X igual a 5, 5 mais 1 quinto. Você pode ver que quando a gente atribui x a um valor, né, um valor para x, a gente vai obter esse valor mais o seu inverso, que é exatamente a lei de formação da função, né? Mas o seu inverso. À medida que o x aumenta, esse valor aqui ele diminui, né? Que é 1 sobre o x, ele diminui. De tal forma que a gente vai ter uma aproximação desse valor aqui para um valor muito pequeno, no caso para zero, né? Para zero. E quando você soma com x, você vai ter uma aproximação desse valor aqui, ele vai se aproximar do próprio x, né? Porque aqui é 2, está bem distante de 1. Aí 5 sobre 2, 2,5, está mais próximo do 2. Aí 10 sobre 3, está mais próximo do 3. 17 sobre 4, mais próximo do 4. 25 sobre 6, mais próximo do 5. Então o resultado está sempre se aproximando do valor de x que a gente atribui. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que essa função, por esse caminho, ele está se aproximando da reta y igual a x. Né? A função f de x igual a x mais 1 sobre x. Então, a gente está atribuindo valores a essa função, e à medida que o x cresce, esse resultado se aproxima para esse. Por cima porque é maior, né? Maior do que ele. Vamos ver como fica o gráfico? Vamos ver como fica o gráfico, os pontos no gráfico. Quando o x é 1, como a gente fez, o valor de y é 2. Então, a gente tem esse ponto aqui, ó. Aí, quando o x for 2, como a gente fez, aí vai ser 5 sobre 2, 2,5. Então, vai ser exatamente aqui, ó. É isso? X for 2. Quando o x for 3, quando x for 3, a gente vai ter alguma coisa aqui, ó. Um pouquinho maior. Quando o x for 4, tem alguma coisa aqui. Como eu estava dizendo, esse valor aqui, essa expressão, ela está se aproximando do x. E quem é essa função aqui? Vamos colocar essa função e a gente verifica melhor o que a gente está fazendo, né? Então, vamos lá. Vou colocar de preto. Essa função aqui é a função y igual a x, certo? Então, à medida que o x aumenta, os pontos se aproximam desse gráfico. A gente tem essa aproximação assim, ó. Acho que muito próximo.
x igual a 2, a gente tem esse ponto aqui. Aí x igual a 3, a gente tem esse ponto aqui. E depois esse x igual a 4, tem esse ponto aqui. Depois esse. E nunca vai tocar essa reta, tá certo? Pronto. Então, o gráfico da função tem esse comportamento aqui, ó, por causa da conta que a gente fez. Essa análise que a gente fez. O gráfico tem esse comportamento aqui, ok? Então vamos pegar agora pontos aqui, ó, entre 0 e 1. Vamos pegar ponto entre 0 e 1. X igual a 1 meio. Então a gente vai ter que f de 1 meio é igual a 1 meio mais 1 sobre 1 meio. Só que 1/1 meio, como a gente já viu, é 2. Então fica 1 meio mais 2. 1 meio mais 2 dá 1 meio mais 2 tirando o mínimo dá 5/2, né? 2 vezes 2, 4 sobre 2. 5/2, que a gente sabe que é 2,5. Aí vamos pegar x igual a 1 quarto. F de 1 quarto é igual a 1 quarto mais 1/1 quarto. Fica 1 quarto mais 1/1 quarto dá 4. Então a gente vai ter 16 mais 1/4, né? Então isso aqui é um pouquinho maior do que 4. 17/4. Isso aqui é maior do que 4. Se a gente pegar x igual a 1 quinto, a gente vai obter um número maior do que 5, um pouquinho maior do que 5, e assim por diante. Ó. F de 1/5 é igual a 1/5 mais 1/5 dá 1/5 mais 5. Isso aqui é um pouco maior do que 5, né? Então a gente está obtendo a mesma conta anterior, só que agora para números fracionários. Então, colocando esses pontos aqui, a gente vai ter o quê? Quando o x for 1 meio, aqui, ó, 1 meio, a gente vai obter 2,5, exatamente aqui. Quando o x for 1 quarto, a gente vai ter um número maior do que 4, né? Mais ou menos aqui. Quando o x for 1 quinto, vai obter um número maior do que 5. Um sexto maior do que 6, e assim por diante. Então, a gente tem que o gráfico da função ele vai, né? Como a gente viu assíntotas, é o eixo y, uma das assíntotas. Então, o gráfico da função ele vai fazer isso, né? Ele vai encostar. Aí uma observação é que como a função f de x é igual a x mais 1/x, não há jogo do sinal e não há interferência do sinal. Todos os pontos que a gente colocou para x e obteve aqui para y, a gente pode fazer de forma inversa, né? A gente não colocou. Então a gente tem o gráfico simétrico, né? A gente não colocou x igual a 1 e obteve x igual a 2. Então se a gente fizer x igual a -1, ele vai obter x igual a -2. Então esse ponto aqui ele é simétrico. Esse ponto aqui ele é simétrico a esse. A gente tem um gráfico simétrico. Veja só. Se a gente pegar x igual a -2 aqui, vai dar -2 menos 1/2, que dá -5/2, que é 2,5. Exatamente esse ponto aqui. Do mesmo jeito, se a gente pegar x igual a 1 meio, vai dar -2,5, né? -2,5. Aqui também. Então, a gente vai ter esse gráfico. Ixi, coisa horrível. 2,5. E também a escala não fica perfeita. Esse gráfico, com os mesmos pontos, deixa eu ter esse ponto aqui.
e esse aqui, né? Então a gente tem o mesmo gráfico, porque os pontos não ficam perfeitos, mas o gráfico é esse. Então a ideia de fazer esse gráfico é o quê? Saber que a reta vertical y é a síntese, ou seja, a reta, o gráfico ele vai passar, e também entender que essa função aqui, à medida que x aumenta no positivo, né? À medida que x aumenta positivo, os pontos vão se aproximando da reta y igual a x. Então a gente entende que essa reta diagonal, y igual a x, é a síntese desse gráfico. Da mesma forma, à medida que x diminui negativo, menos um, menos 2, menos 3, essa reta, esse gráfico vai se aproximando da reta y igual a x, com esses valores negativos. Então a gente continua obtendo a mesma ideia do gráfico estar se aproximando da reta y igual a x. Então, entender essas duas coisas é suficiente para fazer o gráfico. O resto é ponto, né? Coloca os pontos e passa o gráfico, beleza? A gente agora vai fazer o item C, que eu acredito que é menos complicado do que o item B, né? Então, a primeira coisa é o domínio da função h é o conjunto de todos os números reais, tal que o denominador é diferente de zero. A gente tem uma equivalência para x mais 2 diferente de zero. A gente pode dizer que o domínio é todos os números reais. Dizer que x mais 2 é diferente de zero é a mesma coisa dizer que x é diferente de menos 2. Então, como é que a gente vai fazer o gráfico dessa função? Como a gente tem a expressão 1 sobre x mais 2, esse valor aqui é que vai variar, né? X mais 2. Então, a gente vai ter um comportamento dessa forma. Como vai ser o deslocamento? Eu não sei. A gente vai ver agora. Então, primeira coisa, vamos atribuir valores para x. X igual, vamos pegar primeiro os números maiores do que aquele que zera o denominador. Qual é o valor que zera o denominador? X igual a menos 2. Então, vamos pegar x maior do que menos 2. X igual a menos 1. X igual a menos 1, a gente vai ter h de menos 1 igual a 1 sobre menos 1 mais 2, que dá 1. A gente tem um ponto menos 1 e 1. Aí x igual a menos 2 não pode, né? Então, porque menos 2 não está no domínio, então x igual a zero. H de zero é igual a 1 sobre zero mais 2. Então vai ser 1 meio. Então a gente tem um ponto, zero e 1 meio. Aí x igual a 1. H de 1 é igual a 1 sobre 1 mais 2, igual a 1 terço. Então a gente tem o ponto 1 e 1 terço. Dá para ver, ó, x igual a 2. H de 2 vai ser 1 quarto, né? E assim por diante. H de 3 vai ser, né? 3 1 quinto. Então está sempre aumentando 1 quinto. H de 3 é 1 quinto. Está sempre aumentando 1 no denominador. Né? Então a gente vai ter esses pontos aqui, ó. 2, né? X igual a 2, 1 quarto. Aí 3, 1 quinto. E assim por diante. Então a gente tem esses pontos dessa forma. Ok? Vamos colocar esses pontos no plano cartesiano? Vamos lá. Então a gente obteve os pontos menos um e um, menos um e um, esse ponto aqui. A gente obteve o ponto zero e um meio, esse ponto aqui. A gente obteve o ponto um e um terço, alguma coisa por aqui, coisa por aqui. A gente obteve o ponto 2 e um quinto, alguma coisa por aqui, e assim por diante. Dá para ver que pela nossa experiência, o gráfico da reta vai acontecer isso. Ó.
Pronto. Então, vamos pegar agora pontos entre -2 e -1, né? Um ponto que a gente pode pegar é o ponto que está aqui no meio, né? Que é -3/2. X igual a -3/2, vai acontecer o quê? Vai ficar 1, deixa eu fazer só, h de -3/2 igual a 1, a função é 1/x mais 2, então fica -3/2 mais 2. Eita, como é que resolve isso? Vamos lá, a gente tira um mínimo aqui embaixo, só embaixo. Aí fica -3 só na parte de baixo, mais 4 dividido por 2. E na parte de cima a gente tem 1. Continuar aqui a conta. Aí o 1 em cima, dá outra fração. -3 mais 4 dá 1/2. Aí repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Isso aqui dá exatamente 2. Então, quando x for aqui no meio, entre -2 e -1, a gente vai obter exatamente o ponto 2. Então, vai ser alguma coisa aqui, certo? Aí, se a gente pegar x igual a menos esse ponto aqui, a gente vai obter um ponto mais acima. Porque a nossa assíntotas é exatamente o ponto, é exatamente a reta vertical x igual a -2. Essa reta vertical aqui é a assíntotas. Essa daqui, ó. Deixa eu colocar ela como reta. Então, essa é a nossa assíntose. Então, a partir do momento que você for atribuindo valores próximos de -2, você vai obter valores acima, próximo, fazendo com que o nosso gráfico seja uma coisa assim, né? Se aproxima tão rápido. Uma coisa assim. Da mesma forma, por causa da simetria, da mesma forma a gente obtém a parte simétrica. A ideia é a mesma. A partir do momento que você atribuir o simétrico aqui, ó, qual é o ponto simétrico de -1? -3. Quando você atribuir -3 na função, vai dar -1, né? Então, -1 e -3 aqui, ó. Esse ponto aqui é simétrico desse. Então, a gente vai ter a nossa simetria. Então, da mesma forma que a função passa por 0 e 1/2, ela vai passar por do ponto simétrico a 0 e 1/2. Como é que eu sei o ponto simétrico? Vamos lá, ó. A origem de simetria é isso aqui, ó, por causa da síntese vertical. Então, 0 vai ser o quê? 1, 2 para a direita. Então, o ponto simétrico de 0 é 1, 2 para a esquerda, esse ponto aqui. Aí, esse 1/2, em que passa o gráfico, é para cima. Então, vai ser 1/2 para baixo. 1, 2, 1/2 para baixo. Vai passar exatamente nesse ponto aqui. Que ponto é esse? -4 e -1/2. Então, vamos pegar outro ponto simétrico, né? Seria esse 1 passando por esse ponto aqui que a gente colocou. Então, vai ser o próximo passando por esse ponto aqui. Então, o comportamento dessa função é esse aqui, ó, pegando os pontos simétricos. Ou você pode fazer a conta, que dá o mesmo resultado, né? Agora, vamos pegar o simétrico para cima. A gente pegou aqui o quê? Um ponto entre -2 e -1. Então, a gente pega o simétrico aqui, ó, e ele vai ter que ir até o simétrico. Qual foi o valor simétrico lá? Foi o 2, ó. Então, vai ser -2 aqui, ó. Ser esse ponto aqui. Esse ponto aqui. Aí a gente só passa o gráfico, ó. Sabe que vai ser assim, pronto.
Então a gente tem aí o gráfico da nossa função racional, né? F de x igual a 1/x mais 2. Pode ser um monte de variação, pode ser x menos 2, pode ser um número em cima, pode ser um 5 aqui em cima, pode ter muitas variações, mas por causa dessa racional, vai acontecer esse comportamento parecido, né? Semelhante a esse comportamento de alguma coisa assim, né? Ok? Então a ideia é que a gente tenha isso em mente, que sempre vai haver essa síntese, uma função racional. Por que isso acontece, né? Já dizendo por que é por causa dessa expressão de baixo, né? Se você reparar bem, a reta aqui, que reta é essa? A reta da síntese. É a reta x igual a menos 2. Menos 2 é exatamente o ponto que não está no domínio. Se não está no domínio, então a função ela não vai tocar naquele ponto, né? Não está definido em x igual a menos 2. Então acaba aparecendo aí o que a gente chama de assíntotas, ok? Então é isso. Na próxima a gente vê o exemplo, continua no exemplo 13. Até lá.